Ó, pessoal, ó, pessoal, a gente vai, né, ver o outro transtorno de hoje, que é a depressão. Eu falei para vocês, né, que quando eu comecei os transtornos, eu falei para vocês que a gente ia ver 2 transtornos por dia, né, para não sobrecarregar demais o estudo de vocês. Aí o que é que acontece, né? Nós já semana passada nós vimos 2, hoje a gente vai ver esses 2, né? Já vimos TEPT e agora vamos ver depressão. Só que hoje, quando terminar aqui a aula, eu vou mandar a nossa primeira atividade correspondente à AV2, né? Esse período aí é mais curto, de AV2, né? Ele é mais curto, e aí eu irei, né, já mandar a atividade para vocês, que corresponderia, né, se vocês, né, que vocês usassem esse resto de aula para fazer a atividade de vocês, só que ela vai estar aberta por uma semana aí, tá certo? Quando for dia 5, eu mando a nossa segunda atividade aí, valendo o restante dos 3 pontos, tá bom? E daí, pessoal, a gente entra agora em depressão, certo? Que não é um transtorno de ansiedade, é um transtorno depressivo, né? Está lá nos Fs 32, certo? E a gente vai ver, né, aqui como conceito, que depressão, né, é um transtorno do humor caracterizado por angústia, desânimo, rebaixamento do humor, né, que é o humor triste, né? O único humor que apresenta na depressão é esse humor triste, não há uma oscilação, tá? E pela perda de interesse, prazer e energia diante da vida. O que quer dizer isso? Quando se diz falta de interesse, prazer e energia, quer dizer que essa pessoa que desenvolve depressão, ela vai apresentar uma falta de vontade de viver. Devido a essa falta, né, de vontade de viver, ela vai começar a perder essa energia. É como se ela perdesse suas forças. Por quê? Porque ela não está psicologicamente com vontade de fazer nada, né, a não ser ficar lá isolada, na tristeza. E esse fato, muitas vezes, né, traz os pensamentos negativos, por isso que depressão, né, em alto grau, traz a questão da tentativa do suicídio, né? E essa pessoa ela perde o prazer e a energia em tudo. Então ela não cuida mais da sua higiene, ela não cuida mais da sua aparência, ela não cuida da sua alimentação, ela não cuida do outro, ela não tem vontade, ela não tem energia para muitas vezes conversar, né, para dialogar com o outro, então ela perde tudo o que antes era interessante, tá? Que antes era interessante para ela, né? Para as pessoas que conviviam com ela, certo? Então, pessoal, a gente tem que informar, e aí entra como nosso cuidado de enfermagem, né? Nós temos que informar essa família que essa pessoa, ela não é preguiçosa, tá? Ela não é acomodada, como diz aqui, ó, a falta de informação, o desânimo, o isolamento e o desinteresse por questões importantes como família, emprego e saúde, sem uma explicação clara e objetiva, fazem com que a pessoa com depressão seja vista como preguiçosa, acomodada, como alguém cheia de frescura, o que não tem o que fazer, tá? E na verdade a família tem que entender que isso não é isso que ela tem. Na verdade, ela não tem mais prazer em viver. Na verdade, ela não tem mais energia, muitas vezes, para se levantar, para reagir, certo? E daí, pessoal, não tem aquela famosa frase, né? Mente sã, corpo sã.
tá? Então, o corpo dela todo adoece porque a mente está muito adoecida. Então, ela não tem disposição para realizar nada, nenhuma atividade, certo? E ela perde realmente o desinteresse por tudo. Por isso que ela não consegue mais o trabalho, né? Realizar seus trabalhos, né? Não consegue mais conviver com a sociedade, muitas vezes nem conviver com sua própria família, ok? Então, o humor realmente é entristecido. E daí, nós temos, né, como epidemiologia aqui, que a depressão, né, irá atingir de 15 a 20% da população mundial e que em 2020, né, 2 anos atrás, ele iria ocupar o segundo lugar entre as causas de ônus esperados por doenças degenerativas e mortes prematuras, segundo a OMS, tá? Hoje, pessoal, ela perde somente para a dependência química, certo? Então, ela continua em segundo lugar, perdendo aí, né, para a dependência química, certo? Então, assim, o INSS, né, ele diz que, dentre as patologias que mais dão benefício, né, afastam, digamos assim, o profissional do seu trabalho, é a depressão, tá certo? Então, realmente, ela não consegue mais desenvolver a sua atividade profissional, tá? E aí, pessoal, eu trouxe esse slide para vocês, para a gente compreender aqui essa questão da tristeza e da depressão. O que é tristeza? É uma reação emocional normal às inúmeras situações frustrantes que a vida nos coloca. Esse período não costuma exceder 6 a 8 semanas e quase sempre a pessoa tem consciência dos motivos que causaram o seu sofrimento, tá? Então, fulana, você está triste? Estou triste por isso, né? Estou triste por aquilo, tá? Então, a pessoa tem consciência do fator causal, do que está causando a sua tristeza, certo? E, com o tempo, no caso aí, 6 a 8 semanas, esse conceito foi tirado lá de Dalgalarrondo, né, que é a nossa bibliografia básica, tá? Ele vai passar e vai amenizando aos poucos, né? A pessoa não vai ficar triste com a mesma intensidade do início, tá? Ela gradativamente vai amenizando, vai diminuindo essa tristeza, certo? E a pessoa vai acabar não ficando mais triste, ok? Já a depressão, ela apresenta maior intensidade, revelando angústia, autodesvalorização e desmotivação que pode se proteger. Aí é propagar, viu? Umas coisinhas erradas aí. Por meses ou anos, comprometendo. Saiu. Comprometendo a vida pessoal, social, profissional e familiar do deprimido. Carrega conteúdos inconscientes e processos psicológicos, e essa situação frequentemente requer o apoio profissional. Então, veja bem, pessoal. Aqui, quando diz que o paciente, né, é, tem, né, alterações na vida pessoal, social, profissional e familiar, como a gente já tinha falado, né, isso é o quê? Isso faz com que ele venha a se isolar e realmente seja comprovado o diagnóstico da depressão, certo? Então, assim, a literatura, né, ela também fala em 3 tipos de depressão, tá? Depressão leve, depressão moderada e depressão grave, tá? A depressão leve, o paciente ele concilia, ele consegue conciliar a doença e a sua vida pessoal, familiar e profissional, ok? Dificilmente ele vai abandonar essa vida pessoal, profissional e familiar devido à doença, devido à depressão. Algumas vezes pode ser que aconteça, mas dificilmente ele vai fazer isso. Porque é como se o paciente ele tivesse controle da doença, tá?
E isso, logicamente, com a terapia, com a medicação e com apoio familiar, certo? Então, ele deve ter depressão controlada, né, em estado de manutenção e estabilidade, e consegue ter a sua vida, ter as suas relações pessoais, familiares e desenvolver a sua profissão. A depressão moderada, ela traz momentos de predominância da doença e momentos da predominância da vida da pessoa, né? Então, é como se a pessoa tivesse suas relações familiares, profissionais, tivesse sua vida, mas há momentos em que ela apresenta crises, e essas crises perduram por algum tempo, tá? E essas crises a fazem abandonar a sua profissão, a sua família, as suas relações, certo? Então, essa pessoa, quando a depressão é moderada, vai ter momentos de crise e momentos de controle da doença. E a depressão grave ou gravíssima, a pessoa não consegue ter essa vida social, essa vida profissional. Ela realmente só vivencia a doença. Tá bom, pessoal? Então, assim, nós temos que mostrar à família, porque muitas vezes a família também fica comparando. Ah, mas fulano tem depressão e vive muito bem, né? E consegue trabalhar e consegue fazer suas coisas. A daqui não consegue, não faz nada, só é deitada numa rede, não quer comer nada, fica dando trabalho para tomar um banho, em casa ela não faz nada, isso é mais preguiça, certo? Então, nós temos que orientar essas famílias, né, que são situações diferentes, que são intensidades de doenças diferentes, tá bom? E também dar um suporte familiar, né? Como cuidado de enfermagem, a gente tem que fazer isso, ok? E daí eu trago para vocês essa gravura aqui com relação aos neurotransmissores, né? Eu até já mostrei uma gravurinha mais ou menos, ela era pequenininha, quando a gente viu os antidepressivos, lá em psicofarmacologia, que a questão dos neurotransmissores, ela é um fator fundamental nessa questão do desenvolvimento da depressão, né? Nós temos os neurotransmissores que equilibram o nosso humor, tá? E daí, essa pessoa, né, esse paciente que desenvolve aí a depressão, ela vai apresentar uma diminuição em alguns neurotransmissores, né? A adrenalina, que nos traz energia, tá? Vai estar diminuída. A questão da dopamina, tá? A questão da serotonina, certo? Que dá um equilíbrio aí, ambos, né? Dão um equilíbrio aí na questão do nosso humor, certo? Então, a pessoa com depressão, ela sempre tem um humor entristecido, tá? Só que, às vezes, a diminuição desse fluxo, a diminuição do fluxo dos neurotransmissores com a vida ambiental, né? Vida social, pessoal, familiar, tá? E a questão, muitas vezes, da predisposição fazem com que, né, se agrave mais o quadro, né? A sintomatologia desse paciente com relação à depressão. Ok? E aí, pessoal, muitas vezes a gente encontra, né, sabe, né, de uma pessoa que tentou suicídio. Aí, estão perguntando a ela, né? Há quanto tempo ela vinha com depressão? E muitas vezes a família não sabe dizer o porquê, certo? Muitas vezes a família não sabia nem que essa pessoa estava com depressão, tá? Porque essa pessoa não mostrava sinais depressivos, certo? Então, assim, porque mesmo com a diminuição dos neurotransmissores, mas existia um controle social, né? Existia um controle do ambiente, ela conseguia disfarçar muito bem essa questão aí dessa sintomatologia.
Tá assistindo aula não? Tô. Tranquilo, Lohane. Aí tu só desliga o microfone, tá certo? Obrigada, mas tranquilo, entendo demais. E aí a gente traz essa carga, certo? Com relação a tudo que a gente já vivenciou, né? A gente viu que lá nos determinantes nós temos a questão dos fatores ambientais e dos fatores psicológicos que trazem muita carga para nós. A gente vai somatizando os problemas, né? E aí, devido a essa diminuição dos neurotransmissores, ocorre uma sobrecarga nessa questão do nosso humor, tá? E acaba, muitas vezes, a gente se deparando aí com a depressão, né? Que a diminuição dos neurotransmissores entra como fator causal, certo? Então, vocês veem aqui na figura, né, na gravura, um neurônio transmissor, certo? Tem aqui a enzima, né, que produz, que também ajuda na questão dos neurotransmissores, e vocês veem que o fluxo desses neurotransmissores para o neurônio receptor está bem pequeno, né? A gente vê aqui no quadro, né, até só um neurotransmissor que está levando, né, que está sendo levado, tá? Então, isso vai influenciar nesse desequilíbrio do humor, isso vai influenciar nesse equilíbrio aí do comportamento do paciente, tá bom? E aí nós temos as outras causas, né, que entra aí a questão, como eu falei para vocês, da serotonina, né? A serotonina interfere no humor, na ansiedade e no comportamento agressivo, né? Porque é que muitas vezes a família até diz assim, ela não tem coragem de fazer nada dentro de casa, mas tem coragem de estar brigando, né? É a falta de energia que a depressão traz, certo? E daí ela não tem disponibilidade, não tem o corpo não consegue levantar-se, mas ele briga por quê? Porque há um comportamento, né, uma alteração de comportamento. E, na verdade, ela não está sendo acolhida pela família. Então, vem essa questão aí dessa agressividade. A partir do momento que a família tentar entender e tentar acolher, isso aí vai melhorar, tá? A serotonina também traz desordens do humor, que aparecem com a diminuição da liberação no sistema nervoso central. O apetite é reduzido, tá? E o comportamento agressivo e suicida, né, são revelados aí devido à questão da serotonina. O outro neurotransmissor, a noradrenalina, que também atua aí no humor, tá certo? Aí vem aqueles fatores que eu falei para vocês, os fatores psicológicos e os fatores sociais, que são os ambientais, né? Existe a questão genética, mas como a gente já viu lá nos determinantes, a genética ainda não é 100% comprovada, né? Existem ainda estudos, né, que veem essa questão que estão vendo a questão da comprovação desses neurotransmissores, né, de quem nasce carregar, né, esse gene do transtorno mental dos seus pais, mas existe a questão da predisposição, certo? E as mulheres sofrem mais, né, essa questão da depressão devido à questão hormonal, tá? Nós sabemos que essa questão hormonal, ela vem interferir muito no nosso humor, né? Então, mensalmente, né, tem pessoas que realmente sofrem de TPM, né? Tem mulheres realmente que sofrem de TPM. Tem outras que não apresentam nenhuma mudança de humor, nenhuma mudança característica, tá? Já tem outras que sofrem bastante, que elas choram demais, ficam sensíveis demais, tentam se autoproteger, né? Ficam oscilando desse humor, ora estão chorando, ora estão com raiva, ora estão gritando, né? Ora estão buscando uma briga aí, ok? E tem essa questão, né, que a gente já viu também no período do puerpério, que seria desenvolver aí os transtornos puerperais, tá? Então, nós mulheres sofremos muito mais com essa questão da depressão, justamente também por essa questão hormonal, tá certo? Eu tive na gravidez, depois da gravidez.
Quem teve? E Lohane Lohane. teve. Pronto, Lohane. Eu também tive, né? Até quando a gente falou em transtornos puerperais, eu disse, né, que nós temos 3 tipos, né? E eu tive o mais ameno, né? Que só com a ajuda da minha família deu certo, né? Mas realmente é incrível como o nosso humor muda, como a gente fica mais sensível, né? Como a gente fica mais chorosa, né? Devido a nenhuma causa aparente, né? Porque não existe um fator causador, né? Então, vem essa questão, pessoal, realmente do nosso psicológico, né? E nós mulheres sofremos, né? Como eu e Lohane tivemos aí, né? Na questão pós-gestacional, né? No puerpério. E tem pessoas, né? Que sentem, tem mulheres que sentem isso aí mensalmente, porque tem mulheres que sofrem muito com essa tensão pré-menstrual devido a essa questão, né, hormonal que realmente vai influenciar aí também no nosso humor, né, no nosso comportamento, tá? Outra causa aí são as doenças crônicas, né, que nos trazem dor, né, muitas vezes essas dores físicas, né, a questão de perder um membro, a questão pessoal de certos diagnósticos, por isso que a gente tem que ver, isso aí a gente vai ver lá em saúde do idoso, vocês vão ver próximo semestre em saúde do idoso, essa questão do enfrentamento de determinados diagnósticos com relação à idade, né? A gente tem que ver, apesar da gente sempre ter, né, que trabalhar com o princípio ético da veracidade, de dizer a verdade à pessoa, né, ao paciente, mas a gente também tem que analisar a questão psicológica desse paciente, né? E o idoso, ele vem com uma fragilidade psicológica muito grande. Então, será que ele está em condições de realmente saber o verdadeiro diagnóstico, né? Então, assim, se ele soubesse e desenvolver uma depressão, será que isso não vai agravar ainda mais o estado do paciente? Tá certo? Então, logicamente que isso não é esqueci o nomezinho. Mas isso não é uma atividade, digamos, que só nossa, né? É nossa enquanto equipe, né? É nossa enquanto equipe que vê com a família, então vai se analisar a situação, né? Para ver se realmente deve-se ou não dar esse diagnóstico verdadeiro aí a esse idoso, certo? Porque tem pessoas que têm doenças crônicas que podem desenvolver aí a depressão, né? Então, a questão de certos diagnósticos, a questão do trauma, né, de quem sofreu algum acidente, a questão das amputações, tá? Vem a trazer aí o desenvolvimento, né, a predispor mais aí o desenvolvimento da depressão, tá? E certos traumas, né, como eu falei para vocês aí, o TEPT, né, como a gente falou agora aí do TEPT, do transtorno de estresse pós-traumático, que tem como comorbidade a depressão, né? Então, devido à exposição, né, que o paciente fica vivenciando os flashbacks, vive naquele processo de evitação, vive nas alterações cognitivas e comportamentais e do humor, tá? Então, essa pessoa que tem TEPT, que é um transtorno de ansiedade, que entra no grupo dos transtornos de ansiedade, pode muito bem desenvolver aí a depressão. E o uso, né, de álcool e drogas, né, a questão, muitas vezes, o período de abstinência, tá, traz com que essa pessoa também venha a desenvolver, né, a ser mais propícia ao desenvolvimento aí da depressão, certo? Então, veja, pessoal, são muitos os fatores, né, e a gente tem que estar orientando realmente a família essa questão de entender o fator causador, tá? Então, com relação aos sintomas, nós temos os sintomas relacionados, relativos e relacionados ao humor, né? Então, a gente sabe que na depressão o paciente tem, né, apresenta essa alteração do humor, por isso que eu mostrei aquela diferença para vocês entre tristeza e depressão,
tá? Então, ele vai apresentar emotividade, que é choro fácil e ou frequente. E aí eu chamo a atenção de vocês, porque muitas vezes a gente está lá na triagem, lá no CAPS, né, fazendo triagem, e a pessoa chega já se autodiagnosticando. Ela está chegando a primeira vez no CAPS, não tem nenhum diagnóstico, aí ela já chega lá se autodiagnosticando. Ou eu estou com depressivo porque eu estou chorando muito, tá? E daí eu queria passar no psiquiatra para ele me dar uma medicação. Aí, calma, não é assim, né? Vamos ver se existe uma causa para esse choro, vamos ver a intensidade desse choro. Não é porque eu perdi alguém e estou chorando, tá? Então, isso não é um sintoma depressivo, isso é processo de luto, tá? Não é porque eu estou há muitos dias chorando e eu não sei o porquê. Aí vamos analisar, né? Se existe, vamos investigar, vamos levá-la sim no psiquiatra, vamos levá-la sim no psicólogo, né, para ver se existe realmente ou não uma causa para essa tristeza. Como ela está dizendo, não tem uma causa, tá? Então, a gente realmente tem que estar balanceando aí essa questão da emotividade, que muitas vezes o paciente já vem se autodiagnosticando. Angústia, ansiedade e sentimento de tédio, né? Nada na vida tem mais sentido, nada na vida é mais importante, estou cansada de viver, né? Esses sentimentos aí de tédio, de ociosidade, tá? Apatia, que é indiferença afetiva, tanto faz como tanto fez, tá? Isso aí também entra naquela questão da falta de energia que a depressão traz. Anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer, né? Nós vimos lá o conceito de depressão, que é falta de energia, falta de prazer pelas coisas que eram interessantes, né? Que antes a pessoa fazia. Então, essa pessoa convivia muito com grupos sociais. Agora, ela não está gostando desses grupos, não quer sair de casa, muitas vezes não quer dialogar, tá? Não assiste uma TV, não se interessa por nada, é olhando para o vazio. Isso aí são sintomas, né, da depressão. Isso aí são sintomas de anedonia, tá? Irritabilidade aumentada a ruídos, a vozes e sentimento de falta de sentimento, tá? Ela não sente mais prazer em fazer aquilo, ela não relata que gosta mais daquela pessoa, ela não dá um abraço, não dá um beijo, a gente vê aquela frieza no olhar, aquela falta de vitalidade no olhar, tá? Então, isso aí realmente são sintomas de depressão. E aqui nós temos os sintomas cognitivos e ideativos, tá? Baixo rendimento intelectual, falta de atenção e concentração. Então, assim, às vezes a gente dá uma informação e ela não absorve, tá? Não se concentra mais no que está fazendo. A gente dá um desenho e o paciente não liga, tá? Rabisca tudo de qualquer jeito, não liga os contornos, não cuida em estar trocando de cores, é a mesma cor, tá? Falta de fé, né? Não tenho mais Deus, né? Estou sozinha, até Deus me abandonou, não tenho fé que eu vou melhorar, tá? Nós temos que estar atentas, pessoal, a essa questão dessas frases no sentido de minha vida não tem mais sentido, não tenho por que mais viver, antes eu servia para isso, hoje eu não sirvo para nada, eu vivo sozinha, certo? São muitas vezes pedidos de ajuda, tá? E a gente sabe, né, que o suicídio tem como comorbidade aí a depressão, né? Sentimentos de abandono e ou rejeição, sentimento de inferioridade, falta de sentido na vida, tá? Tudo dito naquelas frases, né? Que eu acabei dizendo, não tem mais sentido minha vida, eu não presto mais para isso, eu não faço aquilo, tá? Pessimismo, eu não vou melhorar, essa tristeza não vai mais sair de mim, eu não vou mais conseguir desenvolver nada. Desvalorização da vida, né? Pensamentos de morte, esses pensamentos negativos, nós temos que trabalhar com o paciente. Sentimentos de culpa e ideias suicidas, né? Um paciente com ideias suicidas, né, é um paciente que vai tentar o suicídio porque realmente aquele prazer, aquela falta de energia já foi toda
né, perdida aí nesse paciente, ok? E daí nós temos as expressões corporais, tá? Cabeça sempre baixa, tá? Por quê? Porque ele não quer olhar olho a olho com ninguém, né? Olhar cara a cara para ninguém. Peito embutido, coluna curvada, dificuldade em olhar as pessoas nos olhos, olhar desvitalizado, que é aquele olhar sem vida, sem expressão, despreocupação com a higiene, com a aparência e movimentos lentos e contidos, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, ele não liga mais para a higiene, não liga mais para a aparência, tá? Não liga mais para a alimentação, para os cuidados, para a higiene, ok? E aí, o tratamento, tá? O tratamento, né, são os antidepressivos, como a gente, né, viu lá, os antidepressivos que vão trabalhar realmente nessa questão dos neurotransmissores, do aumento desses neurotransmissores, para ver se o paciente apresenta um comportamento mais equilibrado com relação a esse humor, tá? Para ajudar, né, esses neurotransmissores que estão tentando se equilibrar, aí vem a psicoterapia, né, onde a psicóloga, onde a terapeuta vai trazer um ânimo para esse paciente, vai mostrar para ele a questão da valorização da vida, tá? Vai mostrar que a família precisa dele, tá? Que ele é acolhido, que ele é querido na família, e a família também tem que demonstrar isso, certo? Que vai lutar junto com ele, que vai trazer ânimo, tenta envolver esse paciente, né, nos afazeres domésticos, logicamente com paciência, sem estar dizendo que ele é preguiçoso, né? Tenta envolvê-lo nos eventos familiares, né? Tenta tirá-lo de casa, então traz um ânimo para o paciente, não deixa que ele realmente se isole e ele fique ali, querendo ficar ali, querendo estar aí, tá? Vamos tentar tirá-lo de lá. A família tem que ser orientada a tirá-lo de lá. É uma luta difícil? Vai ser uma luta difícil, tá? Mas temos que tentar, tá certo? E a gente tem que orientar a família para essa tentativa, para essa busca aí, tá? De tentativa, tá? Ok, pessoal, com relação à depressão?